de volta com mais um Tecnopolítica e o tema desse episódio é extremamente importante no momento de pandemia, mas é um tema que está além da discussão que nós vamos fazer aqui, porque envolve propriedade intelectual no cenário digital. E ninguém melhor para falar sobre isso aqui do que o Marcos Wachowski, que é professor da Universidade Federal do Paraná de Direito, especialista em propriedade intelectual e um velho amigo nosso aí de tantas e tantas encontros acadêmicos e não acadêmicos, e é o coordenador do GEDAI. GEDAI é um nome sensacional, né? Porque o GEDAI é o Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Muito obrigado, Marcos, por você ter aceito esse convite de participar aqui. E eu já vou, sem muitas delongas, entrar na seguinte questão. No início de maio, o presidente Joe Biden fez uma alteração na política de propriedade intelectual histórica dos Estados Unidos. Ele, que uma certa vez votou contra o Brasil, né? Quando o Brasil defendeu que a saúde está acima da propriedade intelectual, ou seja, que seria possível licenciar ou vou chamar aqui de quebrar patentes de remédios. Isso lá na época onde até o José Serra era o ministro da Saúde. Os Estados Unidos resistia fortemente a isso e recentemente ocorreu uma mudança curiosa. A posição histórica do Brasil, o Brasil deixa de acompanhar a Índia, a China e a África do Sul, principalmente, e se coloca contra a posição do Biden, que dizia que era preciso, vamos dizer assim, quebrar a patente das vacinas para poder acelerar a sua produção e poder enfrentar a pandemia mundial, porque os países pobres não estão recebendo, na verdade, insumos e doses suficientes. Pois bem, curiosamente, o Brasil se colocou contra essa posição, ou seja, inverteu uma posição histórica da sua diplomacia. E aí eu tenho uma pergunta para esclarecer as nossas ouvintes e ouvintes aqui, Marcos. O que é a quebra da patente e ela faz sentido nesse momento de pandemia? Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui no Tecnopolítica com todos vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer o termo quebra de patentes. O Brasil nunca fez uma quebra de patentes. Quebrar uma patente não é o que o Brasil fez com relação ao medicamento do AZT para AIDS, para o coquetel da AIDS, há uns 10, 20 anos atrás, quando o então ministro da Saúde era o José Serra. Né? Foi pautado na legislação brasileira no licenciamento compulsório. Perfeito. Ou seja, quando o Estado brasileiro declara de que um determinado medicamento que está patenteado deve cumprir uma finalidade. Qual finalidade? A finalidade social que é prevista na Constituição brasileira e está previsto também na Lei de Propriedade Industrial. Quebrar uma patente é outra coisa. Quebrar uma patente é quando uma patente estrangeira depositada no Brasil não é respeitada. Simplesmente não se toma conhecimento. Exato. Começa a industrializar e não se fala mais nisso. O que acontece? Todas as patentes nacionais depositadas no Brasil estão abertas para no estrangeiro. Ou seja, não é respeitado nenhuma patente brasileira. Isso é quebrar patente. O Brasil não fez quebra da patente, nem de longe se cogestiona uma medida que vá contra o sistema internacional. Né? Nós temos um regime internacional, que é da Convenção de Paris, de 1883, que estabeleceu, através da Convenção de 1967, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Sim, a OMP. A OMP, e também temos a OMC, o TRIPS, que agora está em voga com a fala do presidente norte-americano, do Biden, no sentido
de licenciamento compulsório das patentes para o enfrentamento da crise da Covid-19. Né? Bom, o que eu queria colocar aqui, já de plano, é que nós temos dois sistemas. Um sistema internacional, sim, pelos tratados, e a legislação brasileira, através da Lei de Propriedade Industrial. Tanto o Tratado Internacional da OMC possui. A OMC foi criada em 94. Na rodada do Uruguai, no final, Na né? rodada do Uruguai. Foram 8 anos de rodada do Uruguai, que culminou em 94. E nós tivemos a nossa legislação em 96. Mas, a partir de Doha, 2002, nós tivemos uma declaração do OMC de que a patente de invenção voltada para o medicamento, para os fármacos, podem ser exclusivos, mas desde que tenha um bem maior. O bem maior é a saúde pública de uma população. E aí nós temos um sistema previsto no TRIPS, que é de licenciamento, que se faz através de painéis dentro da OMC. Só que nós temos que ver o seguinte: o Brasil historicamente se posicionou como, no sentido de que o medicamento deve chegar ao paciente com o menor custo possível e da maneira mais eficiente possível. Foi por conta disso que o Brasil, há 2 décadas atrás, desenvolveu a política a favor de um licenciamento compulsório do AZT, do coquetel. Do AZT. Qual que era a discussão e por que não prosperou dentro da OMS, da Organização Mundial do Comércio? Porque o que se pensava? Eu produzo o coquetel no primeiro mundo, certo? Eu comercializo dentro de um custo dentro do hemisfério norte. Ora, e quando esse medicamento vai a custo de produção para o mercado dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, sim, ou do Cone Sul, ele sai por 30%, 40% a menos. Quem me garante que aquele medicamento que é comercializado no Sul, nos países do Sul, do Hemisfério Sul, não retorne de forma clandestina, com lucro? Então, havia um problema nesse sentido, mas não havia uma pandemia global como nós temos hoje. Entendo. Que ataca indiscriminadamente, não é nem aleatória, é indiscriminadamente todos os continentes de uma maneira assim. Aliás, violenta. Marcos, deixa eu só falar uma coisa. No início da pandemia, quando vários negacionistas falavam que era uma gripezinha, que a AIDS estava no mundo inteiro também e não se parou de trabalhar, não se fez lockdown, as pessoas que eram contra medidas restritivas de circulação, né? E eu achava curioso isso, né? Porque por mais que a AIDS afetou o mundo inteiro, ela não, ninguém pega a AIDS indo na padaria, né? Ninguém pega a AIDS no transporte urbano, ninguém pega a AIDS no supermercado. E esses argumentos negacionistas precisam ser muito bem desmontados, porque eles são perigosos, né? Então, o que você está me dizendo é que existia, sim, um perigo de um tráfego, né, absurdo, né, de pegar medicamentos que seriam mais baixos nos países pobres e fazer aí um comércio que seria um absurdo. Esse risco, de fato, existia, mas isso não aconteceu praticamente. Não aconteceu. Não aconteceu pelo seguinte, porque o sistema de licenciamento compulsório, a nível da OMS, ele é muito complexo. Ele existe, há que se ter declarado a urgência e a emergência que foi feita pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março do ano passado, ou seja, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a ocorrência de uma pandemia, e da pandemia do Covid-19, que era completamente novo, de rápida propagação e com significativa letalidade, ou seja, 5% da população atingida entrava em fase crítica, sujeita a óbito, né? E com uma resposta imune muito pouco conhecida. Perfeito. Com isso, havia o quê?
havia a possibilidade, desde março do ano passado, de se discutir uma nova política internacional para o tratamento e combate ao coronavírus. E essas resoluções da OMS seriam base para os painéis de uma Organização OMC. Mundial da Saúde, né, da OMC, para deflagrar uma nova política internacional. Eu queria aqui deixar bem claro para vocês o seguinte: não se trata aqui, e o desafio maior aqui, não é a existência ou não de uma propriedade intelectual como está posta nos tratados internacionais. Sim. Mas é como ela será exercida nesta área da saúde. Porque é uma grande oportunidade de gestão da propriedade intelectual hoje com foco no interesse público, particularmente durante uma pandemia, né? Ou seja, pensar no licenciamento aberto no caso de Covid-19 tem por objetivo eliminar uma barreira de capacidade de produção dos insumos necessários para o enfrentamento da pandemia. Então não é apenas se discutir se vamos dar o licenciamento compulsório a uma patente da chinesa, a uma patente alemã ou a uma patente americana. É como é que nós vamos fazer para ultrapassar a barreira da capacidade de produção dos insumos no Brasil. Perfeito. Entende? É muito mais complexo do que simplesmente discutir o licenciamento ou não. Perfeito. Só uma coisa, só para encerrar o meu raciocínio. A OMS, para quem não sabe, a Organização Mundial do Comércio, ela trabalha através e decide através de consenso. Então, não há uma situação de, quais são os países que são favoráveis? Nós temos 130 países aqui, 70, 80 são favoráveis, então está aprovado. Não, não é assim. Uma decisão do OMC se dá por consenso, então é por unanimidade. Então, nesses casos, com relação a um licenciamento via OMS, a Organização Mundial do Comércio, para você sentar com todos os países para gerar um consenso, vai demorar muito mais do que um ano ou dois. Entendo. Mas, Marcos, esclarece uma coisa sobre essa dinâmica que você está nos trazendo da Organização Mundial de Comércio. Veja bem, então a decisão é por consenso, mas uma vez tomada uma decisão, eles têm um chamado mecanismo de enforcement, não é? Um mecanismo de... Aí faz-se, talvez, eu não sei o termo adequado, câmaras que julgam determinado procedimento. Eu me lembro de vários julgamentos que o Brasil teve como, vamos dizer assim, como objeto ali não é réu, não sei se o termo é esse, mas como objeto da apreciação desse painel, né? A OMS, a Organização Mundial do Comércio, ela tem um mecanismo que é de enforcement, ou seja, a observância do tratado. Certo. Isso significa dizer que se um país não cumprir com uma determinada decisão, um determinado acordo, ele se sujeita aos mecanismos de retaliação. O Brasil já utilizou os mecanismos de retaliação, inclusive com relação aos Estados Unidos na questão do comércio internacional do algodão. Sim. Né? E o Canadá tentou usar contra a Embraer, você lembra disso? E o Canadá tentou várias vezes usar contra a Embraer. Como é que fica o mecanismo de enforcement numa questão de medicamento? Vamos lá. Então, nós estamos num país que tem uma proteção, que licenciou compulsoriamente um determinado medicamento. E está produzindo naquele país. Só que ele está exportando para um outro país que não teve a licença compulsória. Entendi. Embarcou num navio e mandou para fora. Então saiu da Índia, parou, estou aqui fazendo conjectura, parou ali na África do Sul. O navio, uma vez no porto, mesmo que não descarregue aquela mercadoria, pelo mecanismo de enforcement, aquela mercadoria pode ser apreendida. Sim. Entendeu? Entendo. Apesar que, Marcos, as informações que eu tenho de outras situações,
dos chamados genéricos, ou seja, remédios que têm ou licença aberta, etc., que são licenciados, talvez patente já não válida mais, ou o detentor da patente já abriu, colocou em domínio público, etc. Mas os genéricos. Sim. Você sabe que o Brasil poderia, quando entra na OMC, pelo Tratado da TRIPS, exercer 10 anos de moratória para fazer valer a OMC aqui dentro, as normas da TRIPS, né, do tratado. Ele não fez isso, me parece. A Índia fez. Só que a Índia sofre retaliações de genéricos, navios parados na Europa, por causa de denúncias de laboratórios e etc., que, na verdade, não diz respeito ao que você está falando agora, de coisas que estão patenteadas. Mas o que eu acho muito curioso na discussão de propriedade intelectual é que o ônus da prova é de quem é acusado. Uhum. Eu acho isso um absurdo. Não sei. Veja, a questão que você colocou do Brasil e da Índia tem laboratórios farmacêuticos e o Brasil não ter. A Índia ter um parque farmaco e o Brasil ainda estar engatinhando nisso, se deve muito ao acordo TRIPS. O que aconteceu em 94? Em 94, quando o Brasil assinou o TRIPS, havia previsão de 10 anos para o quê? Para que o Brasil se adequasse na legislação interna aos padrões internacionais, no caso dos medicamentos, porque o Brasil não tinha, na época, na lei, a vedação à engenharia reversa. Você podia pegar um componente farmaco, fazer a engenharia reversa e, no novo processo, colocar um medicamento no mercado. Pois bem, o que acontece? O Brasil, em 96, editou, em 94 assinou o tratado, em 95 assinou o decreto que interiorizou o tratado, em 96 veio a lei de propriedade industrial. Uhum. Só que ela veio de chofre. Ela não deu 10 anos para a indústria se adequar às normas. Ou seja, de um dia para o outro, toda a indústria farmacêutica que fazia engenharia reversa não pôde fazer. Ou seja, toda a tecnologia acabou. A Índia não. A Índia deu os 10 anos para a indústria dela se adequar e ter uma nova infraestrutura tecnologicamente adequada ao tratado. Por isso a Índia tem isso e por isso nós não temos. Mas o que eu queria falar para vocês, na questão do insumo. Suponha, nós temos um país que queira fazer o licenciamento. Eu sempre falo assim, o Xaxaquistão. Não existe isso, né? O Xaxaquistão vai fazer, pela legislação interna, o seu licenciamento compulsório da vacina, da Oxford, da AstraZeneca, da Pfizer, seja qual for. Perfeito. Só que o que acontece? O Xaxaquistão não tem uma indústria farmacêutica, que está 2 farmácias. Como é que ele pode fazer? Ele não tem capacidade para isso, não tem investimento para isso, não tem produção. O que prevê os acordos do sistema internacional? Veja que interessante. Uhum. Prevê que um país industrializado possa fazer com que esse licenciamento compulsório do Xaxaquistão seja fornecido por um outro país. Agora vamos falar do Canadá. Perfeito. Pela indústria canadense que faça esse medicamento, que exporte exclusivamente para aquilo. Tá? Isso é permitido. Isso é permitido. O que nós temos? Nós temos gargalos. Os gargalos que são um licenciamento compulsório internacional pela OMC, que vai ser difícil, porque vai demandar consenso, e ali existe um conflito de interesses econômicos pesadíssimos. Não adianta só o Biden dizer, olha, nós estamos a favor, mas toda a indústria está? Não. É uma outra situação, né? Outra indústria não. Aí nós temos a outra situação, de nós temos uma legislação de cada país que possibilite isso, que possibilite o licenciamento compulsório e depois, tendo uma emergência internacional como essa, encontre um parceiro internacional que faça o licenciamento compulsório casado. Isso é previsto em tratado.
Apesar, né, Marcos, que o Brasil, e qualquer outro governo que tivesse no início dessa pandemia, teria alocado recursos no Butantan, na Fiocruz, e teria produzido seus próprios insumos sem precisar de licenciamento compulsório de nada. Teria feito seus próprios testes aqui. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Perceba o seguinte. É outra discussão, mas é uma outra discussão. Como é que nós vamos ter uma situação dessas? Quais são os centros de excelência de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil? Você sabe. São as universidades públicas. Sem dúvida. Né? Aqui, na Universidade Federal do Paraná, nós já estamos com uma pesquisa desenvolvida para apresentar uma vacina do Covid-19 fabricada aqui em Curitiba, que agora está tendo um aporte de investimentos. Essa semana saiu do governo estadual. Entendo. Né? Ou seja, não há como se fazer ciência sem investimento. Não há como se fazer sem investimento e dentro das universidades. Mas isso não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil, não. A vacina da Pfizer é da Pfizer e da Moderna. A Moderna não é uma empresa americana. A Moderna é uma startup alemã de 12 anos que saiu de uma universidade alemã. Claro. É impressionante. Impressionante. Agora, mas que aí a gente não precisa... veja bem, o que está acontecendo no Brasil, eu até não vou falar o número aqui para não desinformar, porque eu estou com pavor de desinformação, porque eu acho que o terreno que nós vamos ter que enfrentar o fascismo é com informação. Mas os cortes, que eu não sei te falar, eu ouvi um número absurdo no Ministério da Ciência e Tecnologia, Marcos, é uma coisa, assim, muito forte nesses 2 anos. E nas universidades também? Não, fora das universidades. Então, quer dizer, nós estamos na contramão de um processo de produção de conhecimento, o que me leva a uma outra questão, Marcos. Para. Essa questão da contramão é o seguinte, deixa eu falar. É o seguinte, essa da contramão é falar sobre a vacina. A vacina da Covid-19 tem 2 situações, tanto na questão da propriedade intelectual com relação a patente, licenciamentos e de dar a infraestrutura local para a produção local dos insumos, etc., que é o que nós estamos falando agora. E o que você está começando a falar também tem a ver com a propriedade intelectual, no sentido do desenvolvimento de uma vacina, de um medicamento, ela necessita de informações. Perfeito. A codificação e a decodificação do vírus não foi de um laboratório só. Não. Foi de um pool de centros de pesquisas no mundo que fizeram com que houvesse, num tempo recorde de 1 ano e pouco, o desenvolvimento de uma vacina que leva no mínimo 10 a 15 anos. Perfeito. E é por conta desse desenvolvimento que a Universidade Federal do Paraná também tem. A pesquisa realizada aqui com base nessas informações, o desenvolvimento de uma vacina própria. Quer dizer, aí nós temos que ver a Ferrari que nós temos, com as novas tecnologias da informação, com o compartilhamento de dados que é feito através da internet e da nanotecnologia, da biotecnologia, somado com os recursos. Olha só. Como você acelera o processo. Só que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso porque senão nós quebramos com todo o mercado estruturado das farmácias da grande indústria, que tem ali além da patente, que é um direito exclusivo, as informações. Claro. Sérgio, as informações para chegar a uma vacina, a um medicamento, a um tratamento, são tão valiosas quanto a própria patente. E vou dizer uma coisa, quando você começou a falar agora, Marcos, eu me lembrei de um texto antigo do Manuel Castells, um artigo de jornal, não sei, que ele publicou na Espanha ou nos Estados Unidos. Era um artigo que foi reproduzido no Brasil na época. E ele dizia o seguinte, ele falava do genoma humano.
Uhum. que, como você falou da vacina agora, o genoma demorou muito mais tempo, mas foi um trabalho colaborativo internacional do Japão aos Estados Unidos, passando pelo Brasil. O Instituto Butantan fazia uma parte desse trabalho e várias Sim. universidades fizeram. Então, como você relata aqui. Aí ele diz o seguinte: chega uma hora, uma empresa, eu não vou me lembrar o nome, de um empresário norte-americano, começa a correr para patentear as descobertas que ele faz. Porque os Estados Unidos pode patentear descoberta, pode patentear, é diferente da nossa legislação, né? E aí, sabe o que Uhum. ele faz? Ele começa a correr. E aí, ele relata uma história muito bonita de pesquisadores que ele chamava da saúde pública internacional, chamar um especialista em código, em programa de computador que hoje deveria ter até ser simples de fazer, ele integra numa vou chamar de plataforma, num software, esse processo de publicação do que os laboratórios dispersos pelo planeta conseguiam. Porque uma vez que um laboratório japonês divulgava, o empresário não podia reivindicar a patente daquilo porque já estava divulgado. Ele, quer dizer, até poderia, mas não seria aceita. É estado da técnica. Exatamente. Aí o que, que ele fez? Ele relata essa história. Isso me lembrou esse trabalho que é a ciência colaborativa, né? Eu sei que ela também tem uma parte ligada à inovação e, portanto, ligada ao comércio e à patente, porque isso dá um dinheiro, mas a base da descoberta, do conhecimento, continua sendo aberta, né? Continua sendo. E isso me foi quando eu queria ir para lá, você falou, peraí, e lembrou desse caso. Mas eu queria te Uhum. falar assim, nesse mundo dataficado, Marcos, o Brasil, me parece que continua não aceitando patentes de algoritmos, porque Uhum. são formulações, me parece, Uhum. matemáticas. Os Sim. Estados Unidos, eu fiz até uma pesquisa, eu não consegui entender, porque o algoritmo é opaco, né? Eu fui na patente dos algoritmos. Eu sei que a patente não diz como, mas ela conta o milagre, ela diz o que, que eles queriam. E eu fiquei surpreso com a quantidade de patentes sobre algoritmos e sobre micro-organismos e fórmulas científicas que tem nos Estados Unidos. Você acha que esse é o caminho, então? O Brasil vai, nos próximos anos, mudar sua legislação e se equiparar à legislação de patentes para estar em consonância com o mundo dataficado? O que, que você acha que vai acontecer aí? Veja bem, a gente tem que ter cuidado ao tratar sobre esse assunto. Quando você fala em aplicativos, você fala em aplicativos de inteligência artificial, você fala. Aplicativos é um conjunto de instruções que vai fazer com que haja um determinado resultado. Isso é software. Essa Sim, discussão sobre software, sobre aplicativos, sobre patenteamento disso, já não é de hoje. Isso aí tem mais de 20 anos. tem. Já se discutiu isso com o software, inclusive. Qual é a discussão? É, sabe por que isso não passou? Não. Essa discussão de 20 anos atrás? Porque na Europa, as grandes universidades da Inglaterra, da Alemanha, da França, os economistas chegaram a uma conclusão de que se houvesse o patenteamento de um software, de um algoritmo, dessa tecnologia, haveria uma exclusão de mercado. Ah, sem E dúvida. aquele que tem a tecnologia vai ter a tecnologia durante 20 anos, com um monopólio. Ou seja, ninguém mais. E daí o que acontece? Quem detém, detém, e quem não detém, não detém. E isso faz com que não fosse interessante para a Europa, para o velho continente, e que não é nenhum retardo tecnológico. Nós estamos falando da Alemanha, nós estamos falando da Claro. Inglaterra, nós estamos falando da França, etc. Não teria vantagem econômica para os europeus. Imagine para nós. Pois é. Pois é. Pois é, essa discussão não deve prosperar. Nós temos três grandes oficinas de patentes: a americana,
a europeia e a asiática no Japão, que criam as tendências. Mas essas tendências são tendências que vão de acordo com os interesses regionais delas. Os Estados Unidos possuem uma política de propriedade intelectual muito flexível dentro dos Estados Unidos. Ah, é? Como isso? Como é isso? Eu vou dar um exemplo. Há 100 anos atrás, a patente do rádio. Não houve tiveram que fazer um pool, porque o escritório forneceu para todos os americanos a patente. Aí um estava sobreposto ao outro. E quando é fora dos Estados Unidos, a posição é mais dura. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que nós vivemos num momento de pandemia. Essa é uma pandemia e não será a única, e não será a última. Nós temos que ver os fracassos atuais com relação a uma política internacional de propriedade intelectual, tanto da OMS, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que não teve condições de bancar, ou seja, ela disse, olha, para fazer o enfrentamento há uma necessidade de que os países comecem a rever as suas posições, e quem reviu as posições foi a Alemanha, foi a França, foi Israel. Todos esses países aqui já têm vacina. A população vacinada. Canadá fez mudança na legislação, Chile, né? Agora, não é só isso. Nós temos que fazer com que haja uma mudança da produção no planeta para dar enfrentamento. E isso requer não simplesmente rasgar a propriedade intelectual. Porque o Marcos aqui é um libertário, Não é nada disso. Nós temos que ter o foco. O foco da propriedade intelectual não pode ir contra o bem maior. Não pode uma patente penalizar a vida humana. Claro. De um ser humano que vale mais que a patente. Então, os gargalos são, numa política internacional dos organismos internacionais, a OMS, a OMC e a OMP, que não está com o devido papel dentro desse cenário. Sumida. Né? Mitigado, né? O estudo deveria partir da OMP, né? Claro. A partir dos outros dos organismos da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ao declarar a pandemia, e da OMC, do comércio, ao ter a política de enforcement, ou você faz, né? E uma política de infraestrutura local para dar conta da produção, correlacionada com os recursos abertos, de uma ciência aberta, que circule as informações. Perfeito. Para que dê condição de nós termos novas vacinas no ano que vem, que dê conta das variantes que estão surgindo. É simples assim. E tem legislação para isso? Tem arcabouço legal para isso? Tem. Vontade política tem? Bom, aí nós temos... Isso é um outro problema. Eu quero voltar ao problema dos dados, Marcos. Esclareça para nós como que o GEDAI, que já deve ter, eu já participei, inclusive, de congresso, último congresso, que se discutiu dados e tal, mas o que você pensa sobre isso? Eu consigo exercer propriedade intelectual sobre um banco de dados? É uma pergunta. A questão é a seguinte: a propriedade intelectual, se você é exercida sobre um bem intelectual que é fruto do esforço humano. Então, eu tenho que ter uma capacidade humana gerando um banco de dados. Né? Esse banco de dados podem ser de fotografias, etc. Né? Agora, não é todo e qualquer banco de dados que pode ser tutelado pelo direito autoral, pela propriedade intelectual. Já houveram até esforços nesse sentido, e vou dar alguns exemplos estapafúrdios aqui. Um banco de dados como o CEP, o Código de Reembolso Postal. Mas tem esforço intelectual de colocar o número na rua. Não é isso, não é esforço intelectual, isso é banalizar. Ou então no campeonato da Liga Britânica de Futebol, que queria cobrar royalties pela tabela dos jogos. Quer dizer, não faz sentido. Tabela dos jogos. É a tabela dos jogos. Agora, falando sobre bancos de dados a sério, o banco de dados de informações científicas, isto sim deveria ser revisitado para que nós tenhamos um maior acesso e uma maior transparência, a possibilidade de países desenvolvidos se desenvolverem. O que nós temos aqui, e a gente tem que ter bem claro,
é que o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual é de 1883, a Convenção de Paris de Patentes, e de 1886 de Direitos Autorais. De lá para cá, a gente vê o mundo entre os países que detêm tecnologia e os países em eterno desenvolvimento. 1886 é o de patentes. E o 80... Não, é o de direito autoral. 83 é de patentes, 86 é de direito autoral. É de direito autoral. Ou seja, por isso que eu brinco, né? Eu acho que eu já falei até no Jedi, eu falei que eu achava estranho quando o cara morre, ele tem 70 anos, no caso do Brasil, de proteção, né? Que é uma palavra para mim carregada de ideologia, da sua obra. 70 anos. Aí eu pergunto, mas qual o objetivo do direito autoral? Incentivar o criador. Eu falo, o criador morreu. Pois é. Eu sei que isso é um acordo internacional, que a gente tem que estar de acordo. Não é isso, mas que é preciso rever mundialmente essas coisas, né? E vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A Convenção de Paris, de Berna, de Direitos Autorais, ela prevê a proteção 50 anos pós-morte. E não 70. Nem 90 e tantos como no Estados Unidos. Nem 90 e tantos como o copyright americano. Aí um professor, mestre amigo meu, professor José de Oliveira Ascensão, que esteve em 1967 em Estocolmo, na criação da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, como delegado de Portugal. Eu perguntei, professor Ascensão, mas por que se os países, se na OMP é 50, por que todos os países europeus puxaram para 70 e todo mundo puxou? Porque eles quiseram facilitar mais a adesão. Então, puxaram o prazo para cima para facilitar a adesão. Mas e adesão do quê, né? Adesão dos países. Porque ficaria mais dura a propriedade intelectual e aí os países gostariam. A mesma coisa aconteceu com a patente em 1883. A patente não era de 20 anos. Tinha países que era de 10, de 5, de 15. E para todo mundo assinar, vamos proteger por 20. Entendo. Nos Estados Unidos, o copyright para as indústrias de entretenimento do Walt Disney e todos os outros estúdios tem proteção agora até 95 anos. Sim. Mas a gente tem que ver o seguinte, a diferença entre copyright e direito autoral. O copyright não tem nada a ver com direito de autor. E todo mundo acha bonito falar direito de copyright é a mesma coisa que direito autoral. Não. O direito de copyright surgiu em 1710, com o Estatuto da Rainha Ana. Sim. E era só para uma coisa. Era para dar os privilégios para os editores. Então, quem tem quem tem o registro de um copyright de um livro é que pode autorizar a reprodução do livro. E parou aí. Então, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física, pode ser quem for. O direito de autor, então, o direito de copyright tem foco no objeto. Perfeito. O direito de autor tem foco na pessoa. Perfeito. Na pessoa. Quem é o autor que tem os direitos de reprodução? Quem é o autor que tem os direitos de inédito? Quem é o autor que tem os direitos de arrependimento? E é inalienável isso. Inalienável, exatamente. Já o copyright é alienável. Eu posso vender. Não é? Sim. Exatamente. Você pode autorizar os direitos de reprodução, cessão total, parcial, mas qual é a questão? A questão é que nós temos que repensar o direito de propriedade intelectual não mais no objeto e nem mais centralizar na figura romântica do autor. Nós temos que priorizar a criatividade, a inovação. Esse é o foco. Interessante isso. É o foco. Porque hoje não se faz sozinho. Não se produz sozinho, não se desenvolve software sozinho. Claro. Como que a gente pode fomentar o quê? A inovação. Foco ali na criatividade.
no conhecimento, na difusão. Ou seja, você acha que precisaria criar um outro tipo, então, de relação jurídica aí no cenário? Mas Teria é que ser. bem complicado, né, Marcos? Porque uma vez eu fui discutir que era necessário reduzir, pelo menos para 50 anos, ficar de acordo com o Tratado Internacional, a questão da proteção, que para mim é restrição, e eu falava do Villa-Lobos, né, que nem herdeiro Uhum. tinha, e Sim, que uma associação, você pega, as crianças não conhecem o Villa-Lobos, porque as escolas têm que pagar, quer dizer, é um absurdo isso, né? sim, sim. Agora, o que acontece é que os caras falam, isso vai gerar uma confusão jurídica. É. Cara, é mais fácil você destruir um prédio gigantesco, as torres gêmeas, é o que eu acho, do que mudar mentalidades, né? Isso é um problema, isso é um problema. Mas nós vivemos num momento de crise. Nos momentos de Ah, crise é que nós temos as melhores saídas. sim, Perceba o seguinte: se nós percebermos, se nós temos claro que a vacina somente surge através do compartilhamento de informações que antes eram restritas, e se sim, nós percebemos que isso fez com que houvesse um avanço da inovação e que ninguém quebrou, perfeito. ninguém Importante quebrou. isso. E outra, as indústrias que desenvolveram também as vacinas estão pensando em licenciar, como a chinesa está querendo licenciar a custo zero, ou seja, a custo de produção, para não, ou seja, nós temos a possibilidade de repensar o sistema que promova a inovação e com isso todos ganham. Pelo Aí menos é em uma soma de algumas dois áreas. ganhadores. É isso. E avançando a partir de áreas, E avançando, saúde, exato, outras áreas, né? e em outras áreas. Interessante isso. Isso é interessante. Isso é necessário, porque eu acho bem complicada a situação, né? E a Porque vacina nos mostra isso. E a é, vacina nos mostra isso e a pandemia nos escancara a essa situação. Por que, que nós não podemos continuar elastecendo prazos de proteção de propriedade intelectual? Porque elas são contrárias à inovação. Perceba agora a decisão deste ano, deste semestre, do Supremo Tribunal Federal com relação ao artigo 40, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, que elastecia, além de 20 anos, o quê? A possibilidade de proteção patentária. Por quê? Porque o NPI demorava 10, 12 anos ou 20 anos para conceder uma patente e, além disso, se dava mais 10 anos de proteção. Ora, o caramba. que isso representa? Tem um estudo da Universidade da UERJ do Rio de Janeiro, Sim. de Economia, do Instituto de Economia, muito bem posicionado, de que nosso sistema de saúde, o SUS, gasta 1,9 bilhão com, com remédios que estariam em domínio público, que não Meu, deveriam. Ora, isso não é um número aleatório, isso é um não. dado. É um dado. Por isso é que tem que se rever. Nós não podemos continuar a propriedade intelectual sendo pensada dessa maneira. Nós não podemos pensar que as indústrias de tecnologia que querem desenvolver softwares e aplicativos continuem a pensar em criar patentes de algo que ainda nem existe. Claro. Mas com isso criar clusters. Não é possível que uma empresa de tecnologia tenha mais de 5.000 patentes. Eu não vou dizer os nomes delas aqui. Não, eu vou dizer. Eu vou dizer. Quando a minha universidade. Você sabe que eu tenho uma posição meio complexa, eu tenho uma É, crítica a essa questão dessas propriedades intelectuais duras, exageradas, no meu modo de ver, sim, exageradas, né? Aí, enfim, a universidade lá falou assim: não, nós temos que fazer de tudo para ampliar as patentes. Eu falei: quantas patentes todas as universidades brasileiras registraram? E fala qualquer ano. Aí o cara me falou um ano, aí eu peguei uma única empresa norte-americana chamada IBM. uhum, uhum, A uhum, IBM, só naquele ano, a uhum. IBM tinha registrado mais de 15 mil patentes. Olha aí. A patente, ela precisa de gente que sabe escrever na linguagem patentária, porque não é uma Uhum. coisa. Você tem que, né? Então, não é um trabalho científico exatamente, é um trabalho jurídico, né, Marcos? Aí é que está. Hoje em dia, indústrias de tecnologia gastam mais
gastam mais no seu arsenal, no seu setor jurídico, do Você que está no brincando. setor de inovação. Então, a Justamente por quê? piada... Porque colocam 15 mil patentes, ou 5 mil patentes, seja lá outra empresa, que forma cluster. É como se eu tivesse um tabuleiro e colocasse peças que eu não sei se vai andar para a esquerda, se aquilo vai funcionar ou não, mas eu já estou reservando o mercado futuro. Claro. Eu estou evitando concorrência no mercado. E é por isso que hoje advogar para a grande empresa é advogar criando clusters, barreiras, Olha barreiras, só. E barreiras. você sabe que tem um termo, eu estava vendo a revista Nature, aí eu olhei lá e tinha, isso já faz tempo, tem um termo muito louco, chama troll de patentes, que são Exatamente. escritórios que saem Exato. rastreando para processar, ganhar É. uma grana, fazer Uhum, acordos. Na verdade, o processo nem evolui, né? Porque tem a uhum. fase de negociação, e que levou, olha que loucura, essas corporações antes, as plataformas que hoje dominam o cenário digital, elas não estavam muito interessadas em patentes. Mas aí aconteceu uma guerra, há muito tempo atrás, a primeira década do século XXI, quando, se eu não me engano, a Yahoo processou o Google e o Google comprou não sei quantas mil patentes, não sei se é da Motorola, de alguém aí que já tinha, Oracle. Oracle, mas comprou de várias depois. E falou assim: bom, você quer me processar por causa dessa Uhum, uhum. É, patente de web, né? E tudo é, bem, eu também te processo, você está me violando 50 patentes. é. E aí, na troca de chumbo, é isso que você falou. O cara joga para o futuro ou joga para ter um arsenal para a guerra jurídica. Porque Exatamente. o processo de patente lá é coisa de bilhão, né? É, Ou bilhões de dólares. Não é? Ou seja, a piada da comunidade de software livre, Marcos, lá nos FIIs, ele era o seguinte: para você desenvolver tecnologia nos Estados Unidos, você tem que ter 2 desenvolvedores e 8 advogados. exatamente. É. Deixa eu te dar um outro exemplo. Não há nenhum país que não tenha desenvolvido, que não tenha feito uma política de propriedade intelectual voltada para o interesse nacional. Entendo. Assim foi nos Estados Unidos, assim foi no Japão, assim foi na China, que agora está na OMS, assim foi na Alemanha no período entre guerras. Conhece a política da Alemanha no período entre guerras? Não, não conheço, não Então conheço. veja bem, entre as duas, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, a Alemanha quebrada, Sim, eles fizeram o seguinte: patente de alemão. Na Alemanha, qualquer alemão pode melhorar. olha só. Você pode desenvolver. Ah, pegou até a patente disso aqui, desse celular? Ótimo, eu vou fazer um celular melhor, que vai ter capinha, vai ter não sei o quê. E não vou pagar royalties. Eu vou desenvolver, eu vou fazer com inovação, faço um motor interno. Mas atenção, patente de um brasileiro, de um francês que coloque na Alemanha, não tem o tratamento da patente alemã. Ah, é É claro. claro que não, eles respeitam do francês, etc e tal. Agora, quando há um movimento de inovação muito grande naquela patente originária alemã, certo? Ela, o produto é melhorado, ele é aperfeiçoado em um tempo muito mais rápido. É, tem E aí, lógica. quando você vai exportar fora da Alemanha, quem é que vai poder cobrar os royalties? Aquele que tem a patente. E aí ele Entendo. vai distribuir para os outros. Compreenderam como é que é? Claro. Boa Você ideia. fez na Alemanha entre guerras, um ambiente de inovação, voltado para a inovação. E, Olha só. e o que aconteceu com a Alemanha? Com os tanques, com tudo, com tudo, com toda a ciência alemã. Interessante, porque o que você está falando não é assim nos Estados Unidos, mas, por exemplo, o governo americano azucrinou, quer dizer, bloqueou o registro do semicondutor por um tempo, para que Uhum. várias pesquisas pudessem ser realizadas, porque, na verdade, a patente ela limita a própria pesquisa, né? Você não vai pesquisar uma coisa que depois vai ter uma patente lá na frente e Sim, vai sim, tomar todo o seu tempo. exato, Interessante isso, né? Porque tem horas claramente que a inovação vem do conhecimento aberto. É constatado isso, né? exatamente. É isso?
que nós temos hoje? Nós temos hoje um momento único de repensar a propriedade intelectual. Ter o mesmo pensamento, ter o mesmo desafio e o mesmo pensamento inovador que foram os tratados de 1883 e 86. Que tal projetarmos no século XX com uma inovação? Porque o que eu vejo hoje, o meu sentimento é que nós temos uma Ferrari. E o que a gente está fazendo com essa Ferrari? Polindo a Ferrari. Colocando aditivo na Ferrari. Fazendo tudo na Ferrari. E aí quando você põe na autopista da informação, vai andar 80 por hora. Porque aí tem a propriedade intelectual cobrando passagem. Claro. Nós podemos andar 300 km por hora, 400 km por hora, sair voando, mas não. A API vai fazendo com que isso... esse aqui, eu já tenho a patente sobre isso, você tem que me ver... E aí começa a fazer os entraves. Então, um produto que não é tão bom no mercado se sobrepõe porque ele tem uma patente. Olha só. E nós temos claros disso. Nós temos exemplos claros disso. Mas, Marcos Wachowski, do Jedi. Jedi, foi você que inventou esse nome. É genial esse nome, Marcos. É o nosso grupo lá. Jedi é genial. Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial. Muito bom. Marcos, chegamos a mais de 50 minutos da nossa conversa, podíamos ficar muito mais tempo. Agradeço imensamente a sua participação, seus esclarecimentos, e nós vamos estar aqui de volta novamente, porque esse tema é um tema quente, é o tema do século XXI, eu não tenho nenhuma dúvida, junto com o digital, junto com a questão ambiental e junto com as lutas que começam a se articular, classe, gênero e raça. É difícil, né? Mas vamos lá. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todas e todos que estão acompanhando esse episódio e até a próxima. Fique ligado no Tecnopolítica. Tchau aí. Até mais. Valeu.